Fala pessoal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal e hoje a gente vai falar sobre Zabbix e vamos falar sobre certificações. Mas Robert, do nada assim você vai falar sobre certificações? Sim, porque eu tô ainda aqui na adrenalina, tô aqui naquela tensão ainda, porque há poucos minutos, poucas horas, digamos assim, eu finalizei mais um exame da Zabbix Expert. Tá? O que significa a Zabbix Expert? Mas antes de a gente falar da Zabbix Expert, eu vou dar uma introdução rápida para quem está chegando aqui no canal e está meio perdido, ok? Para quem não conhece, eu atuo com monitoramento, eu sou especialista em monitoramento, atuo também como DevOps, mas eu nos últimos 5 anos acabei me dedicando mais à ferramenta Zabbix. Não é ferramenta não, eu gosto de chamar de solução. Robert, estou chegando agora, o que é o Zabbix? O Zabbix é uma solução de monitoramento open source que tem a capacidade de monitorar desde ali a sua infraestrutura até métricas de negócio, trazer informações de negócio para o seu cliente. Voltando agora para o assunto do nosso vídeo, sobre certificação, sobre ZCE. Hoje eu vou falar especificamente da ZCE. ZCE, então, é uma sigla para Zabbix Certified Expert. E é a segunda vez que eu faço esse exame. Como eu sou instrutor oficial Zabbix, todo ano eu preciso renovar todas as minhas certificações. Então, por esse motivo que esse ano eu fiz novamente pela segunda vez. O curso eu tinha feito ali em meados de maio, junho, porém, a prova que seria na próxima semana não foi possível fazer por algum tipo de problema da Zabbixia, então foi marcado para depois. Só que esse depois eu estava com muitos projetos, acabei não conseguindo dedicar um certo tempo para fazer esse exame, né? Então eu mandei e-mail semana passada e consegui marcar para a data de hoje. Então o exame ali começou por volta de 10 horas da manhã. E como funciona, né? O exame da Zabbix Expert, diferente da Zabbix Specialist e da Zabbix Professional, ele não é uma prova. Então você não precisa lá responder 50, 70 questões para estar sendo aprovado. Você precisa passar por um exame prático. Porém, como esse exame, além de me dar o título de Zabbix Expert novamente, ele também me prepara como instrutor para oferecer treinamento oficial do Zabbix. Então, se você tem interesse em tirar algum tipo de certificação, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um e-mail onde você vai poder estar entrando em contato e nosso time vai estar passando todas as informações para vocês sobre as próximas turmas e assim por diante. Agora, voltando ao conteúdo do exame, né? Eu vou confessar que mesmo trabalhando dedicado 5 anos com Zabbix, dá aquele frio na barriga, como algumas pessoas já me conhecem, dá aquela caganeira realmente. Então, antes do exame, eu precisei correr lá no banheiro. Mas tudo isso é tensão de um exame, tensão de uma prova. E eu acho que é muito importante a gente ter esse tipo de sensação, porque mostra que realmente você está em busca de evoluir e não te dá aquela falsa segurança, né? Aquela sensação de autoconfiança e acaba bombando por algum tipo de besteira, ok? Esse exame da Zabbix Expert, como eu comentei, ele é uma prova prática. Então, inicialmente, além dessa prova prática, eu tenho uma entrevista com o responsável pelos instrutores oficiais da Zabbixia, tá? Então, eu tenho uma entrevista em inglês. E como que é essa entrevista, Robert? Nessa entrevista, o instrutor avalia a minha capacidade de ensinar aos meus alunos como que funciona realmente o Zabbix. Então ele traz diversas situações e pergunta, se fizer isso, o que acontece com aquilo? Por exemplo, como que funciona o processo de iniciar o Zabbix Server? Como que funciona o processo do Value Cache? Como que funciona várias coisas ele acaba perguntando e eu tenho que explicar realmente como que se eu estivesse explicando para um aluno que está vendo isso aqui pela primeira vez. Porque a minha função como instrutor oficial é capacitar o aluno mais do que para a prova, mas sim para a vida. Então quem já teve algum tipo de aula comigo, seja em Docker, Python, Zabbix, sabe que eu prezo muito pelo conceito. E por que eu estou falando isso? Porque depois dessa entrevista é a hora do laboratório prático. Então, a entrevista, estou acostumado a dar aula, expliquei lá direitinho, passei, sucesso. Primeira etapa concluída com sucesso. Agora vamos para a segunda etapa, o laboratório prático. E aí foi por esse motivo que eu decidi gravar esse vídeo, turma. Porque o laboratório prático, ele é uma situação que te bota sob pressão. E ele simula realmente o ambiente real. Porque quando você está com um cliente grande, um cliente médio, um Zabbix parado, existe uma pressão para saber o porquê que parou, quanto tempo vai demorar para ser resolvido e assim por diante. E esses problemas podem acontecer por N motivos. Problema de infraestrutura, problema de hardware, problema de configuração. Então, como eu atuo como consultor, acontece que nem sempre só eu mexo nas configurações.
outras pessoas mexem. E talvez essas outras pessoas que mexem, elas não têm o conhecimento do conceito. Por que que muda um parâmetro? Por que que altera ali? Por que que altera aqui? Então, nesse exame, ele é avaliado tudo isso. Primeiro, você precisa fazer uma análise geral, né? Então, o que que eu fiz? Pegando a infraestrutura, a arquitetura que estava composta ali o exame, comecei a analisar cada componente. E quando eu começo a analisar cada componente, na minha cabeça eu já tenho o seguinte: o Zabbix Server funciona assim, assim, assado, e ele escuta na porta XYZ. Tá? O Zabbix Proxy funciona assim, assim, assado, e escuta na porta XYZ. Em mente com isso, eu começo a avaliar os arquivos de configuração e vejo, opa, isso aqui não deveria estar assim, isso aqui está errado, isso aqui pode mudar, e assim por diante. Então, é muito importante, de primeiro momento, quando você pegar, tá? Por que que eu estou compartilhando? Se você não for fazer Zabbix Expert, mas como eu disse, prepara você para a vida, prepara você para o mercado de trabalho realmente, para a vida real, né? Então sempre que você tiver com problema no Zabbix, cara, avalia toda a situação, avalia toda a arquitetura. Qual que é a forma correta daquilo funcionar? Ah, por exemplo, você vai dirigir. Quando você vai sair com o carro, a forma correta é engata a primeira e sai. Você entra no carro, a pessoa fala, o carro não está saindo. Você olha a marcha, ela está na quarta, por exemplo, opa, tem alguma coisa errada. É a mesma coisa nos arquivos de configuração. Mas muita gente que se acha o especialista, que acha o expert em Zabbix, falha no conceito. E por que que eu estou falando isso? Eu estou falando porque não é de agora que eu já venho fazendo diversas entrevistas para contratar profissionais Zabbix para alguns projetos que a gente tem aqui. Então eu já tive no passado situações de um profissional certificado não conseguir instalar os Zabbix, porque estava acostumado só a seguir uma receita de bolo, então quando pega algo diferente não sabe resolver, e até mesmo profissionais que já atuam há anos com Zabbix, só atuar naquela parte de configurar template, front-end. Então ser um especialista, ser um Zabbix Expert, vai muito além de você ter o certificado. Vai realmente de você ser capaz de resolver um problema em um ambiente. Então, fiz essa primeira análise aí do ambiente, como eu comentei com vocês, e aí comecei a perceber que várias coisas estavam erradas. Comecei a ajustar essas coisas, só que sabe aquela coisa quando você resolve um problema, aparece outro? Pois é exatamente isso que estava acontecendo. Então eu tive que mexer em banco de dados, eu tive que mexer com criptografia, e aí que você começa a observar. Por exemplo, você configurar uma criptografia do zero é fácil. Você pega um tutorial, você configura. Você corrigir um problema porque a criptografia não está funcionando, você precisa entender cada etapa daquele tutorial, o que ele está fazendo e o que impacta se você fizer alguma alteração. Somente após isso, você vai conseguir realmente resolver o problema. Então, no dia a dia é assim, turma. Vocês têm que ter um conceito muito bem afiado na cabeça de vocês para quando pegar uma situação de incidente, uma situação de disponibilidade, conseguir resolver, tá? Bom, graças a Deus deu tudo certo. Eu consegui terminar o exame. Eu tinha um período de 2 horas, mas eu consegui terminar em 1 hora. Até o próprio instrutor lá, o avaliador, falou assim, caramba, em 1 hora, eu acho que de todos que fizeram, você foi um dos que fez em menor tempo. Porque realmente, a primeira vez que eu fiz esse exame, eu quase não passei, eu quase bombei, porque eu tinha 2 horas e eu fui o último a entregar, eu entreguei mais ou menos com 1 hora e 58, 1 hora e 59 o exame, tá? Então é aquela tensão prática, talvez porque a primeira vez que eu fiz eu estava lá em Riga, lá na Europa, então a primeira vez que eu estava tendo contato com o inglês também, então isso pode ter dificultado um pouco. Agora eu já estava mais tranquilo, estava aqui no conforto do meu home office. O meu inglês hoje já é mais tranquilo, eu consigo me comunicar, apesar de eu ter certeza, ter ciência, né, de que algumas coisas eu falo errado, algumas expressões eu coloco onde não deveria, mas eu consigo me comunicar. O importante é conseguir ter essa comunicação. Então, dessas dicas que eu venho dando aqui, que talvez você tenha pego, eu não vou listar elas porque eu não preparei nenhum roteiro, eu tô aqui realmente no calor da emoção, acabei de fazer a prova compartilhando isso com vocês. Então, uma das dicas é avalia bem o ambiente, entende bem o conceito e tenha seu inglês. Tá? Você precisa estudar inglês, se você não começou ainda, tá na hora de começar a estar estudando inglês, porque quem trabalha com tecnologia, infelizmente, né, não dá para realmente a gente depender só do português. Todo o material de documentação, as primeiras atualizações, tudo isso está em inglês. Eu espero que esse vídeo aqui não tenha ficado tão longo, mas se você está gostando até agora, já deixa o seu curtir aqui no vídeo, porque é importante para o algoritmo do YouTube entender que as pessoas estão gostando desse vídeo e ele conseguir chegar a mais pessoas. E também outra forma de você estar ajudando é compartilhando. Pega esse link e compartilha, né? Olha só como é que é a experiência realmente de se tornar um Zabbix Expert, como é a experiência de fazer aquela prova.
Tá? Então, resumindo aqui, nós temos então um exame prático, onde a gente tem um Zabbix totalmente quebrado e precisa resolver. Isso significa que você precisa conhecer os conceitos. A primeira vez que eu fiz essa prova, o instrutor virou para mim e falou assim, cara, pode olhar a internet, vocês podem olhar, porque se vocês não souberem o que está fazendo, vocês não vão conseguir resolver. Isso é realmente você olhar e falar, caramba, cara, não é um tutorial que eu tenho que seguir, você tem que realmente saber. Então, o recado que eu deixo para você aqui, que quer se especializar nessa área de monitoramento, que quer se especializar em Zabbix, cara, para de seguir tutorial, para de seguir template pronto, para de buscar facilidade. Tem que ralar um pouco para você entender. Você pode pegar um template da internet, mas reescreve ele todinho, cria item por item, porque quando você cria item por item, você vai começar a fazer o quê? A avaliar como que aquele template foi criado, por que usa aquele tipo de informação, por que usa aquele pré-processamento. Ah, eu não sei como é que é o pré-processamento, então vou estudar, vou entender realmente como funciona o pré-processamento. Não sei como é que funciona os parâmetros de configuração do arquivo do Zabbix Server, então você vai estudar para entender como é que funciona aquilo. Então esse vídeo aqui é um vídeo mais aberto, um bate-papo mais informal para compartilhar essa experiência, compartilhar essa novidade com vocês. Estou muito feliz, então a segunda vez que eu sou aprovado no exame de certificação da Zabbix Expert. Isso mostra que aquilo que eu aprendi lá atrás, há 2 anos atrás, eu consegui, né, me manter atualizado, trabalhar 100% na área, focado nisso, ajuda bastante. Mas se a gente não tiver força de vontade, se a gente não tiver dedicação para estudar, a gente vai ser só mais um. Então, foco, estudem, aprendam os conceitos, tá? Deixa a sugestão aqui de vídeos que vocês querem ver, porque eu tô empolgado, montei um setup legal aqui, consegui colocar a câmera da forma que eu queria para estar gravando conteúdo para vocês, para estar gravando bastante aula. Muita gente só me pede, como que configura isso? Como que configura aquilo? Cara, eu sei que isso vai dar muita visualização no YouTube, mas só isso não é o suficiente. Você ter só a receita de bolo não é o suficiente para você aprender. Então eu quero pegar pessoas que realmente estão interessadas em aprender Zabbix, interessadas em aprender sobre monitoramento. Deixa a sua sugestão aqui. Deixa a sua sugestão nos comentários, que eu vou ler uma por uma e eu vou preparar esse vídeo o mais rápido possível para estar divulgando para vocês. Não importa se você está vendo esse vídeo aqui na data da criação, né? Então eu criei aqui, hoje é dia 26 de agosto de 2021, se você está vendo em 2022, 2023, está vendo no futuro. Se eu ainda estiver trabalhando com Zabbix, com certeza eu vou estar compartilhando conhecimento com vocês. Então eu vou usar toda essa minha bagagem técnica, toda essa minha bagagem de trabalhar sob pressão, de trabalhar sobre projetos que realmente exigem que vocês saibam das coisas para estar resolvendo. Então lembre-se disso. Certificação qualquer uma que seja, tá? Mas principalmente, ser Zabbix Expert vai além da certificação. É a capacidade de você pegar os conceitos, entender como realmente funciona e resolver problemas. É a capacidade de atuar em um ambiente de missão crítica e não depender de um manual para fazer tudo aquilo que você precisa. Você tem que saber de cabeça, tá? Não precisa saber sintaxe, código, tudo não. Pode constar a documentação. O que você não pode é um tutorial passo a passo. Como criar criptografia? Você tem que saber, por exemplo, de cabo a rabo como funciona a criptografia no Zabbix, entre outras funcionalidades. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui num formato um pouco mais solto, mais leve, sem roteiro. Espero que eu não tenha me perdido e tenha conseguido passar a minha mensagem para vocês. Vejo vocês no próximo vídeo. Forte abraço e até mais. Valeu!